Dando prosseguimento à série de reflexões a respeito da identidade bíblica da família, vou falar hoje sobre a identidade bíblica do casamento. Minha fala está baseada em 2 textos publicados pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, um de autoria do irmão Luiz Rodrigo de Prado e outro de autoria do escritor e missionário Roosevelt Arantes. Em ambos os textos, os autores reforçam o conceito de que nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ser, nem mesmo por aquilo que sentimos ser. Nossa identidade é definida por quem nos criou, Deus. Sendo assim, a verdadeira identidade do casamento não é definida por aquilo que achamos conveniente, mas por verdades que já estão bem definidas nas Escrituras. A Bíblia é a fonte clara e segura que apresenta a origem da família, que nasce em Gênesis, quando o Criador une homem e mulher em uma complementação perfeita, tendo como fruto dessa união os filhos. A humanidade nasce e se desenvolve a partir da família, que é a união vitalícia de um homem e uma mulher, os quais constroem um lar. Essa construção, pai, mãe e filhos, foi pré-estabelecida por Deus, visando o desenvolvimento de um ambiente saudável de proteção e a educação dos filhos. Por estarmos vivendo em uma sociedade relativista e que não reconhece nada como definitivo, há atualmente uma busca desenfreada pela desconstrução da verdadeira identidade familiar criada por Deus. Pretensos especialistas insistem em inculcar na mente da nova geração que o conceito de família tem um caráter dinâmico, moldável a diferentes modelos culturais. Seu objetivo é destruir o conceito bíblico de família. Não é surpresa que o diabo almeje destruir a família, pois ela representa a alegoria de uma realidade espiritual. Dessa forma, podemos afirmar categoricamente que a família não é uma construção social, mas a célula básica de uma sociedade. Ela foi instituída por Deus como elemento fundamental para o desenvolvimento saudável da sociedade e deve ser o reservatório de valores inegociáveis. Nesse contexto, precisamos mais do que nunca colocar em foco a definição dada pelo Criador do casamento, que está presente em diversos textos. Na reflexão de hoje, vou usar como referência Gênesis 2:24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Esse texto expõe claramente alguns princípios por meio dos quais podemos reforçar a definição bíblica da identidade do casamento. John Stott, um grande pastor e teólogo anglicano que morreu em 2011, define o casamento como uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais, consumada na união sexual, que resulta em uma parceria permanente e de apoio mútuo e que normalmente é coroada pela dádiva de filhos. Esta é uma definição apropriada por ser essencialmente bíblica. No texto lido, encontramos pelo menos 3 princípios que nos ajudam a compreender a identidade bíblica do casamento.
Em primeiro lugar, está o princípio do rompimento com a família de origem. Muitos casais não conseguem levar adiante a vida conjugal porque, mesmo depois de casados, continuam atrelados à família de origem, vivendo na dependência dos pais. A expressão deixar pai e mãe serve para lembrar que a aliança do casamento exige preparo e maturidade emocional, financeira e espiritual. Por isso, os jovens que se preparam para casar devem ser preparados para lidar emocionalmente com a nova vida estabelecida. Há também a necessidade de preparo financeiro. Ninguém pode entrar para o casamento sem a devida independência financeira. O casal precisa ter condições de arcar com os gastos de habitação, alimentação e todas as demandas de uma nova família. Além disso, o novo casal precisa estar também preparado espiritualmente. Nesse caso, os pais precisam levar seus filhos a terem suas próprias experiências com Jesus, antes mesmo de se casarem. Também devem ser disciplinados suficientemente para desenvolverem uma vida devocional em sua nova família. Conhecer a identidade do casamento estabelecida por Deus é um passo significativo para edificarmos famílias seguras que atinjam o propósito de sua existência dentro dos propósitos do Criador. Em segundo lugar, está o princípio da conjugalidade. A expressão uma só carne deixa claro que o casamento faz do casal mais do que parceiros ou companheiros. O marido está ligado à mulher e a mulher ao marido de uma maneira tão profunda que estabelecem uma interdependência e vivem como se fossem um. Em terceiro lugar, há o princípio da permanência. A expressão se unirá tem aqui uma conotação muito especial. O vocábulo unir, usado nesse versículo, no original significa colar de forma definitiva. Isso reforça a ideia da indissolubilidade do casamento. Ao instituir a união conjugal, Deus não estava propondo uma união descartável com prazo de validade. O casamento é um compromisso pelo resto da vida, até que a morte os separe. Definitivamente, o divórcio não faz parte do projeto de Deus. É o resultado da imperfeição humana e por isso deve ser de todas as maneiras evitado. Aí estão os pressupostos bíblicos que caracterizam a identidade do casamento. Que o Senhor nos ajude a fortalecer estas convicções e a viver de tal maneira que nosso casamento possa ter a identidade estabelecida por Deus.